é de apresentar os resultados colhidos no Programa de Monitoramento da Qualidade de Água do Projeto Isidora. Foram mostrados mais de 20 pontos de coleta dentro da ocupação Vitória e no seu entorno imediato. Nós fizemos coletas em junho, agosto e outubro de 2022 e também em fevereiro e março de 2023. Inicialmente, nós vamos tratar da temperatura da água. A temperatura da água, ela teve claramente um comportamento sazonal com aumento das temperaturas em direção ao verão, especialmente nos meses de outubro, fevereiro e ainda em março. Outro aspecto importante é que a temperatura foi claramente mais elevada nos pontos ainda não das áreas não urbanizadas e que ainda não foram canalizadas. Portanto, as temperaturas foram menores nos córregos canalizados, principalmente o Ribeirão Terra Vermelha e o Ribeirão Tamboril. O pH é a segunda variável que nós vamos apresentar nesse projeto de monitoramento. O pH se manteve próximo à neutralidade, principalmente nos meses de seca, e caiu um pouco a valores levemente ácidos após a estação chuvosa, como seria de se esperar. A dureza da água apresentou um comportamento fortemente sazonal, com valores muito baixos no final da estação chuvosa em fevereiro. Ela também apresentou picos isolados, como por exemplo o pico na estação 6C em agosto e outubro, e valores mais baixos nos pontos 7, 8 e 9 em vários meses. Oxigênio dissolvido na água foi uma variável muito importante nesse programa de monitoramento. Ele apresentou fortes diferenças entre as estações no interior da ocupação Vitória e os córregos nas zonas urbanizadas que recebem muito esgoto. Consistentemente, o oxigênio foi menor nos pontos das regiões urbanizadas do córrego Tamboril e Fazenda Velha. Outro aspecto muito importante é o aumento do oxigênio nos meses de outubro e fevereiro. A condutividade elétrica da água foi um parâmetro importante com padrões sazonais e espaciais bem definidos. Com relação à questão sazonal, há uma diminuição da condutividade durante o período chuvoso, mas o mais importante são os padrões espaciais, notadamente os picos isolados que ocorreram nos pontos interiores da ocupação e o aumento significativo da condutividade nas estações exteriores, nos córregos poluídos. Os cloretos apresentaram um padrão sazonal e um padrão espacial nítido. O padrão espacial foi caracterizado por maiores valores nos pontos 1 e 2 e nos córregos Tamboril, Fazenda Velha e Isidoro, pontos 17 a 21. Houve consistente valores menores nos pontos 7B, 7C, 9, 10 e 12, e menores valores, de um modo geral, para os meses de chuva.
Coliformes foram uma variável extremamente importante no projeto Isidora. Valores menores de coliforme foram encontrados nos pontos 7, 8, 9 e 10, ao contrário dos pontos fora da ocupação, onde os coliformes quase sempre foram muito elevados, estações 17 a 21. A prevalência de coliformes totais em março também se destaca, e uma tendência geral de aumentar os valores de coliforme nos meses chuvosos de fevereiro e março. Assim como a condutividade, os coliformes e os nutrientes de nitrogênio e fósforo, as variáveis DBO e DQO foram extremamente importantes nesse projeto de monitoramento. O primeiro ponto a ser destacado é o aumento notável dessas duas variáveis nas estações externas, dos pontos 17 a 21, especialmente do DBO. E é importante que nós façamos a observação de que a maioria dessas variáveis estão representadas em escala logarítmica. Então, os aumentos são em escala logarítmica e não em escala aritmética. Em relação ao fósforo total, a primeira coisa que temos que destacar é o aumento das concentrações de fósforo total e de ortofosfato nas estações externas, nas áreas urbanizadas, dos pontos 17 ao 21. Outro aspecto importante é a sazonalidade observada nessa variável, com uma queda generalizada desses valores ao final da estação chuvosa e uma gradual recuperação desses valores em março. É importante destacar também que em alguns pontos, como por exemplo nas estações 2, 4 e 6, e como já visto nas estações externas, o ortofosfato é a variável preponderante. A amônia foi uma variável que se destacou como sendo uma espécie de nitrogênio que esteve presente em quase todos os pontos em concentrações relativamente elevadas, acima de 0,1 miligramas ou 100 microgramas por litro em todos os meses. Conforme outras variáveis que estão ligadas ao fenômeno da eutrofização, a amônia realmente também apresentou aumentos notáveis nas estações externas, ou seja, as estações do ponto 17 ao ponto 21. Os nitratos também foram uma variável extremamente importante neste programa de monitoramento. Eles estiveram presentes em todas as estações, em concentrações relativamente elevadas, inclusive nos pontos 7, 8, 9 e 10, que são pontos que apresentaram melhor qualidade de água se nós observarmos outras variáveis. Outra característica importante dos nitratos é que eles não apresentaram uma redução de suas concentrações durante a estação chuvosa. Os sólidos totais constituem em um conjunto de três variáveis, sólidos totais fixos e voláteis, que demonstram claramente que as águas do projeto Isidora são águas turvas e com rico conteúdo de sedimento, principalmente de sedimentos inorgânicos, ou a fração fixa, assim chamada. Nós podemos observar que a maior parte dos sólidos é composto por sólidos na fração inorgânica, que existe também uma certa redução do teor de sólidos na estação chuvosa, principalmente no mês de fevereiro, e podemos observar também alguns picos isolados durante a estação seca de sedimentos, principalmente nas estações 7 e 8. A turbidez, assim como os teores de sólidos em suspensão, são duas variáveis
muito importantes nesse programa de monitoramento. Elas caracterizam as águas do projeto Isidora como sendo águas turvas, e a turbidez quase nunca foi inferior a 10 unidades nefelométricas, ou NTUs. Em vários meses, podemos notar picos intermediários na turbidez, como, por exemplo, os picos anotados nos pontos 7b, 8, 9 e 10. Aliás, uma tendência que se repete em outras variáveis. Não foi notado um padrão sazonal muito nítido e nem uma redução dos valores de turbidez durante o período chuvoso. Após analisar esse vasto conjunto de dados, coletados em 5 diferentes campanhas em diferentes épocas do ano, nós podemos afirmar com toda segurança que a qualidade de água do projeto Isidora é caracterizada por um padrão muito nítido. A qualidade de água dentro da ocupação Vitória é muito melhor do que a qualidade de água das regiões urbanizadas. Isso pode ser visto em diferentes parâmetros analisados. E o mais importante, essa conclusão ela sinaliza claramente que o modelo de desenvolvimento urbano adotado não só em Belo Horizonte, mas na maioria das cidades brasileiras, deve ser revisto. Nós temos que melhorar a nosso respeito às águas e ao meio ambiente.